porque aí, a partir de agora, cada qual abre a câmera no seu momento, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Quando você abrir a câmera, você me fala. Já temos a gravação iniciada? Sim, doutor Otávio, tudo certo. Já está gravando. Ótimo. Muito obrigado, então, Marco. Por nada. Quero, então, dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Vamos iniciar mais uma atividade da nossa 19ª edição da Jornada do Hospital Universitário de Brasília. Então, quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos que nos acompanham e me apresentar. Meu nome é Otávio, sou professor da Universidade de Brasília, atuo na área do envelhecimento, tenho linhas de pesquisa dentro do programa de pós-graduação em ciências médicas e também uma atuação como pesquisador, né, em colaboração com o hospital universitário, a quem eu tenho em muito alta conta por entender como se diz, a destreza, a capacidade, a alta estrutura e a alta qualidade técnica de todo o conjunto profissional que nós encontramos hoje no hospital universitário. Para mim, um celeiro de oportunidades praticamente limitadas em termos de possibilidades de pesquisa, de capacitação, de aprendizado e de evolução profissional dentro da área da saúde. Então, para mim, é um prazer estar mais uma vez prestigiando esse evento. Trata-se da atividade número 8, que nós iniciaremos agora. Acabamos de finalizar a atividade número 7, que foi tematicamente muito centrada em temas, né, como o enfrentamento da Covid, né, a questão da saúde mental dos nossos profissionais, o burnout, bem como também a estrutura, né, de controle de infecção hospitalar dentro deste cenário de pandemia em que o hospital atua hoje. E daremos início agora à atividade número 8, como eu falei, numa temática em continuidade, bastante continuidade, porque vários temas também tematicamente relacionados com o enfrentamento da Covid, com o entendimento da Covid nos seus mecanismos, inclusive fisiopatológicos. Lembrando que o nosso evento foi iniciado ontem, dia 23, hoje, dia 24, continuamos com essas atividades, e essas atividades continuarão até o dia 27. Faço votos que todos possam acompanhar. As inscrições permanecem continuamente abertas, podem ser acessadas a todo momento no site do evento, né? 19ª Jornada do Hospital Universitário de Brasília. E, para iniciarmos, então, com essa nossa atividade 8, peço aos nossos palestrantes de início, né, agradeço a todos os nossos palestrantes dessa atividade que estarão conosco, né, a exemplo do Dr. Rodrigo, que irá nos apresentar acerca de seu trabalho, bem como também a doutora Juliana Santos, que estará conosco subsequentemente, e então a doutora Luciana Muniz, que apresentará mais ao final. Deixo para fazer uma apresentação mais a miúde de cada qual à véspera da apresentação, mas iniciando pelo Dr. Rodrigo, que será o primeiro a nos apresentar. Dr. Rodrigo possui graduação em Medicina pela Universidade de Brasília e atualmente
é médico anestesiologista do Hospital Santa Lúcia, aqui também em Brasília, tendo experiência na área da anestesiologia, da terapia antálgica e atuando em anestesia para cirurgias cardíacas, tanto em adulto como também na prática pediátrica. Atua também em temáticas como transplante de coração e fígado e atualmente realiza seu doutoramento, seu trabalho de pós-graduação pelo programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Universidade de Brasília, trabalhando na temática dos distúrbios coagulatórios de coagulação sanguínea que ocorrem por ocasião da infecção pela Covid-19. Então, doutor Rodrigo, meu muito obrigado por estar conosco, pela disponibilidade de tempo, né, para essa apresentação, em meio a tantas atividades, e, por favor, sinta-se à vontade, né, para realizar sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Eu que agradeço as palavras e obrigado pela oportunidade também de mostrar um pouco do que a nossa querida UNB vem fazendo, né, nesse momento de pandemia, né, mostrar que a universidade não está parada, e pelo contrário. Então, boa tarde a todos. Como o professor gentilmente já disse, né, meu nome é Rodrigo, eu sou anestesista aqui em Brasília, minha formação foi toda pela Universidade de Brasília também, e agora eu retorno para o meu doutoramento. Então, esse é um tema que me interessa bastante, né, diretamente ligado à nossa atividade em centro cirúrgico, né, nos estudos da coagulação, e foi com bastante alegria ou com bastante animação que eu estou fazendo esse trabalho estudando a coagulação em pacientes infectados pela SARS-CoV-2. Como todo mundo já está cansado de saber, né, nós temos enfrentado desde o final do ano passado essa pandemia de infecções, né, por esse vírus da família dos coronavírus, iniciada na localidade de Wuhan, na China, e que provoca, através da entrada nas células corporais, através dos receptores da enzima conversora do angiotensinogênio, uma destruição celular difusa, em boa parte de muitos tipos celulares, e que clinicamente, além da sua apresentação respiratória característica, se mostrou também como uma grande provocadora de eventos tromboembólicos, não só trombose venosa profunda, mas tromboembolismo pulmonar, com uma alta incidência de tromboembolismo pulmonar de elevada gravidade e que muitas vezes tem levado os pacientes a óbito, estão relacionados com essas alterações da coagulação sanguínea. O que a gente tem hoje para avaliar a coagulação sanguínea são basicamente os chamados testes padrão da coagulação. Então, a gente sabe que o paciente com Covid-19 ele tem um aumento que pode ser muito expressivo do dedímero, mostrando que aquelas moléculas de fibrina que estavam polimerizadas estão sendo quebradas por um processo fibrinolítico, que é natural que ocorra. Então, uma grande quantidade dessas partículas ficam circulantes. Isso dá a ideia de que um processo fibrinolítico está em curso, secundariamente, o que a gente pensa, a um processo trombótico difuso ou de grande monta. Nós observamos também pequenas alterações de níveis plaquetários, discreto alargamento do tempo e atividade de protrombina. Ou seja, os exames padrão da coagulação não acrescentam muita informação sobre o que realmente está acontecendo com o sistema de hemostasia do indivíduo infectado com o SARS-CoV-2. Então, como a gente poderia avaliar melhor o sistema de coagulação, já que a hemostasia provavelmente desregulada, provavelmente está relacionada com os eventos fatais ou de pior prognóstico nessa doença? Então, uma das alternativas que a gente já vem utilizando é a tromboelastometria. A tromboelastometria é um método criado em 1947 com o objetivo inicial de acompanhar ou de tratar os distúrbios do polo hemorrágico, que é o que a gente usa até hoje no centro cirúrgico. Nós temos informações muito rápidas sobre o processo de hemostasia, em 5 a 10 minutos, e então o anestesista pode tomar decisões
no tempo que a gente tem lá no centro cirúrgico, que são todas decisões que precisam ser mais rápidas. Então, ele é um chamado método viscoelástico porque ele acompanha todo o tempo da vida do coágulo, desde a sua formação até o seu desaparecimento pelo processo de fibrinólise, passando pela polimerização da fibrina, pela estabilização do coágulo. Então, nós temos, como ele é um método em tempo real, nós temos um filme da vida do coágulo que vai ser traduzido por uma foto. E a foto é essa daqui, que aparece na tela, né, do aparelho, e que mostra desde o início da coagulação, que é aquela linhazinha verde à esquerda do gráfico, e essa linhazinha verde corresponde ao TAP. Grosseiramente, seria o tempo e atividade de protrombina. Então, vocês podem observar que todo o resto da vida do coágulo não é avaliado pelo TAP. Então, é uma zona cinzenta, uma zona obscura da qual a gente não tem nenhuma ideia. Com a tromboelastometria, nós vamos ver, naquela parte rosa, o início da polimerização da fibrina. O gráfico vai aumentando de amplitude até chegar no MCF, que corresponde à estabilização do coágulo, onde atuam principalmente plaquetas e fibrinogênio, chegando nessa amplitude máxima. E depois que ela atinge a amplitude máxima, vai ter início um processo de fibrinólise com a quebra progressiva do coágulo, e que é a chamada ML, né, ou lise máxima do coágulo. E, obviamente, que fisiologicamente a fibrinólise não é tão intensa, porque a ideia não é dissolver o coágulo todo de uma vez. Aqui é um gráfico puramente instrutivo, mas a ideia é essa, né, que o processo de fibrinólise ele diminua a amplitude do coágulo depois de um certo tempo. Dessa forma, em 1 hora, nós temos uma ideia da iniciação da coagulação, com os fatores de coagulação, a formação do coágulo, estabilização do coágulo, com plaquetas, fibrinogênio e fator 13, e depois o processo fibrinolítico, onde atuam plasmina e o plasminogênio. Então, esse é o aparelho, né, o tromboelastômetro, é um aparelho que atualmente nós temos utilizado, né, nos hospitais, e ele apresenta várias curvas, dependendo da informação que a gente quer obter. Então, as curvas são todas chamadas dessa forma. Então, é o X-TEM, que é uma avaliação da via intrínseca. O que vai mudar em cada uma, a diferença entre cada uma delas é o ativador que se acrescenta ao sangue. Então, no X-TEM, nós acrescentamos uma tromboplastina, um fator 7, um fator tecidual que vai ativar a coagulação, é o principal ativador da coagulação fisiologicamente. Então, vai avaliar aquela via dos fatores 2, 7, 9 e 10. O INTEM avalia a via intrínseca com a atuação do ácido elágico, simulando a fase de contato, né, da coagulação fisiológica. No FibTEM, nós vamos analisar aquela fase, aquela parte azul do gráfico, aquela amplitude máxima. Como a gente sabe que aquilo ali depende de fibrinogênio e plaqueta, acrescenta-se um antiagregante plaquetário e a amplitude no gráfico FibTEM vai ser dependente somente do fibrinogênio. Então, nós temos uma ideia muito precisa da função do fibrinogênio nesse indivíduo. E uma curva que se usa pouco, muito mais em pesquisa, que é o NATEM. O NATEM se busca estudar a ativação nativa ou intrínseca do sistema de hemostasia sem adição de qualquer ativador. Ou seja, se a coagulação é ativada nesses indivíduos, quer dizer que alguma coisa, algum fator circulante está ativando o sistema de hemostasia que provavelmente não deveria acontecer. Então, por que usar, né, estudar ROTEM em pacientes com COVID? Então, alguns trabalhos na literatura já têm mostrado, 2 ou 3, que os indivíduos portadores da doença, infectados pelo SARS-CoV-2, eles apresentam um perfil pró-trombótico, que seria óbvio, já que eles fazem muita trombose, fazem tromboembolismo pulmonar. E o ROTEM foi capaz de evidenciar essa alteração pró-trombótica. Então, são indivíduos com grandes amplitudes de coágulo, com pequenos tempos de ativação e com pequena fibrinólise. Então, são indivíduos que estão mostrando um perfil pró-trombótico hipercoagulante. Só que essa demonstração já foi feita em pacientes graves, pacientes de UTI. A gente não sabe ainda
como o indivíduo não grave, aquele indivíduo que está em casa, que tem infecção, mas não está grave, não tem dispneia, não está desaturando, não tem hipóxia, como ele se comporta, como o seu sistema de hemostasia se comporta. Então, essas são as nossas dúvidas. Será que existe alguma maneira de diferenciar pacientes não graves de graves? O que seria extremamente interessante, já que o indivíduo que chega no pronto-socorro, se nós pudermos utilizar uma pequena quantidade de sangue dele e saber como ele vai evoluir, talvez nós poderíamos tratá-lo ou interná-lo mais precocemente para evitar que ele tenha complicações graves. Seguindo essa pergunta, será que o tromboelastômetro seria esse exame capaz de diferenciar pacientes não graves dos pacientes graves? E a outra pergunta é, será que existe ativação intrínseca da coagulação que poderia ser detectável? Por que esse indivíduo está fazendo trombo disseminado, está fazendo trombo no pulmão? Tem alguma coisa ativando a coagulação dele? E essa substância, ela é detectável, ou pelo menos a sua atuação é detectável, e seria detectável pelo tromboelastômetro? Então, essas seriam as dúvidas e que a gente tentou responder com esse trabalho. Então, nós pegamos, apesar de ser um exame que já tem os seus valores de referência amplamente divulgados e utilizados, nós optamos por fazer um pequeno grupo controle de indivíduos normais, PCR negativo, que são esses 9 controles, um grupo de indivíduos SARS-CoV-2 positivos por PCR, não graves, que não tinham nenhum desses critérios de gravidade, não tinham dessaturação, não internaram, obviamente não apresentaram insuficiência respiratória aguda, não estavam no UTI, não apresentavam dispneia. E outros 20 pacientes que tinham algum ou quaisquer desses parâmetros e que levassem o indivíduo à internação. Então, comparamos a tromboelastometria naquelas 4 curvas desses 49 indivíduos. Então, os parâmetros que nós utilizamos foram aqueles que vocês puderam ver lá naquela curva azul inicial. O tempo de coagulação, que mostra a ativação da coagulação, o CFT e o ângulo alfa, que falam sobre a velocidade de polimerização da fibrina, ou seja, se o indivíduo ele é hipercoagulante, a velocidade de formação, a velocidade de polimerização da fibrina está aumentada. Já o tempo de coagulação, o CT, ele vai estar diminuído se o indivíduo é hipercoagulante, ou seja, a coagulação dele está sendo ativada mais rapidamente do que o normal. O MCF é a amplitude máxima, então se ele é hipercoagulável, a amplitude vai ser aumentada. A máxima Lise vai nos mostrar o que está acontecendo com o processo de fibrinólise. Nós pensaríamos que, já que esses indivíduos têm D-dímero muito elevados, que a fibrinólise estivesse aumentada. Então, a ideia é tentar estudar isso, essa possibilidade, através da velocidade de Lise, ou da máxima Lise. E, finalmente, um parâmetro que não é direto, um parâmetro secundário, que é o TPI, é o índice de potencial trombogênico, que ele faz como se fosse um resumo dos fatores que levam à pró-coagulação e representaria esse potencial trombogênico através de um número. E através desse número nós poderíamos dizer se o indivíduo é pró-coagulante ou não é pró-coagulante. É um número calculado, um índice calculado, e que também não tem relatos na literatura ainda. O resumo dos nossos pacientes foi, então, que a idade não houve diferença na idade entre os grupos. O peso, como já tem sido amplamente relatado, foi significativamente crescente entre os grupos controle e os graves, né, sendo os graves sempre mais obesos do que os controles normais. Gênero não houve diferença. Também, como já amplamente visto na literatura, a hipertensão e a obesidade se correlacionaram com a gravidade maior nos indivíduos internados. Quanto aos dados do exame propriamente dito, esse aqui é um resumo do que nós observamos em cada curva. Então, esse aqui é um gráfico do Extem, aquela avaliação da via extrínseca da coagulação, com todos os 6 parâmetros aqui embaixo. CFT, o ângulo alfa, o tempo de coagulação, né, o CT, MCF, máxima Lise e o índice de potencial trombogênico. Nós observamos um comportamento muito parecido nas curvas, já que o tempo de formação do coágulo ele foi reduzido e o ângulo alfa aumentado nos pacientes graves.
mostrando que esses indivíduos realmente têm um sistema de coagulação ativado e estão polimerizando fibrina de maneira mais rápida. No CT, que é o tempo de coagulação, surpreendentemente foi alargado nos indivíduos graves, na coluna vermelha, em relação aos brancos. Provavelmente porque boa parte dos nossos pacientes estavam usando enoxaparina. Os graves, com certeza, e mesmo os não graves, alguns vinham em uso de enoxaparina por conta própria, então pode ter falseado esse parâmetro, já que esse é um parâmetro que sofre influência da enoxaparina, né, da heparina fracionada. O MCF, a amplitude máxima do coágulo, foi aumentada nos indivíduos graves, em paralelo com o que a literatura já vem mostrando, que os indivíduos têm uma amplitude aumentada, um potencial de coagulação aumentado, e, para nossa infelicidade, a gente esperava achar alguma coisa na lise, nós não fomos capazes de mostrar diferença na lise máxima entre os indivíduos. E o potencial trombogênico foi uma informação extremamente interessante, que foi capaz de diferenciar tanto os graves em relação ao controle, quanto os não graves, quanto os graves em relação aos não graves, através do índice de potencial trombogênico. Quando a gente avalia via intrínseca nos mesmos parâmetros, o comportamento foi semelhante. Então, o CFT, o tempo de formação do coágulo, foi reduzido nos indivíduos graves, o ângulo alfa foi aumentado, mostrando que a velocidade de formação da polimerização da fibrina está aumentada, então o paciente está coagulando mais, e o tempo de coagulação aqui foi reduzido. Isso aqui foi uma informação que a gente não esperava, apesar dos indivíduos estarem todos, os graves, todos utilizando anticoagulante, não foi uma informação que foi esperada. A amplitude máxima do coágulo também se mostrou aumentada nos indivíduos graves, máxima lise também sem diferença, e o TPI, novamente, da mesma forma como o X-TEM, mostrou uma diferença importante em relação dos graves em relação ao controle, e do não grave em relação ao grave, mostrando uma possível capacidade de diferenciar um paciente grave do não grave pelo índice de potencial trombogênico. No FibTEM, como eu comentei, a gente observa só a amplitude máxima do coágulo, e aí que mostrou um resultado condizente com a literatura, com pacientes graves, em vermelho, mostrando uma amplitude bastante aumentada, significativamente diferente em relação ao controle, e também com diferença em relação ao paciente não grave, mostrando uma possibilidade também de diferenciar um do outro por esse parâmetro. E, finalmente, um parâmetro que é uma descrição original na literatura é a curva do NATEM, da ativação intrínseca da coagulação, mostrando aqui, no CFT principalmente, um tempo de coagulação menor nos pacientes graves, mostrando que esses indivíduos têm um encurtamento menor de polimerização da fibrina, mostrando que eles estão ativados mais do que os indivíduos não graves e do que os controles. Então, tem alguma coisa circulante induzindo a coagulação sanguínea nesses pacientes. E o tempo de coagulação, da mesma forma, mostrando, tanto nos não graves quanto nos graves, a existência desse fator ativador, induzindo a iniciação da coagulação, que não deveria acontecer, já que os pacientes não graves, os pacientes controles, têm um tempo de coagulação bastante alargado, mostrado aqui por essa coluna branca. A amplitude do coágulo repete o comportamento das curvas anteriores, da mesma forma como o índice de potencial trombogênico também foi capaz de diferenciar indivíduos graves na coluna vermelha em relação ao controle, e também os indivíduos graves em relação aos não graves, representados pela coluna azul. Então, para a gente ter uma visualização melhor do que eu estou falando, é isso aqui. Isso aqui é um exemplo, né, do que acontece com a curva da tromboelastometria nos indivíduos com COVID. Então, são amplitudes do coágulo bastante grandes. Isso aqui, só qualquer pessoa, mesmo sem ter contato com o método, consegue visualizar que a amplitude do coágulo está bastante aumentada, e depois, avaliando os números, né, os resultados numéricos, a gente consegue observar, detectar melhor, comparando com o indivíduo normal.
que têm uma curva mais fechada, um comportamento mais homogêneo. E, então, facilmente o indivíduo tem um comportamento diferente no seu sistema de coagulação. Então, a conclusão que nós estamos chegando a partir dessas informações é que os pacientes não graves, eles têm também um perfil de procoagulação tendendo à hipercoagulabilidade. Não é claramente hipercoagulável como é o paciente grave, que esse é nitidamente, e foi em paralelo com o que a literatura já vem mostrando, mas esses indivíduos que estão em casa com formas leves da Covid-19 também têm um sistema de hemostasia tendendo à hipercoagulabilidade e mostrando a ativação endógena da coagulação nesses pacientes não graves também. Então, não só os graves, que seria óbvio da gente pensar que existe alguma ativação endógena, mas aquele indivíduo que está em casa, que está tranquilo, não tem nada, ele também tem ativação. E talvez esses indivíduos possam, a gente não sabe ainda, ter uma evolução pior. Isso a gente não tem ainda como concluir com base nesse trabalho. E que o índice de potencial trombogênico foi um parâmetro que pôde, no nosso trabalho, nessa população, diferenciar os pacientes não graves, aqueles que estão em casa, dos graves. E talvez poderia ser utilizado como um parâmetro de diferenciação entre esses indivíduos. A partir dessas informações, a gente gera, né, como em toda pesquisa, a gente põe um degrau, a gente faz um degrau e já prepara para um degrau posterior, podendo ser feito por nós ou não, obviamente, mas a tromboelastometria poderia ser um método possível para diferenciar pacientes graves de não graves com Covid-19. Talvez a tromboelastometria pudesse ser utilizada como ferramenta de screening. Então, um paciente que chega no pronto-socorro e ele faz uma tromboelastometria e algum parâmetro fosse nitidamente alterado, será que esse paciente vai evoluir pior? A gente não tem esse tipo de informação, que demandaria um screening populacional com amostras muito maiores, mas fica uma dica para quem tiver interesse em estudar esse tema tão interessante. E é possível que a gente possa utilizar parâmetros da tromboelastometria para correlacionar com a intensidade da anticoagulação que o indivíduo precisa. Então, hoje a gente não sabe ainda muito bem se o indivíduo é mais ou menos, se ele fica só com dose profilática de enoxaparina, ou se ele já merece uma dose, uma anticoagulação plena. Então, esse limite ainda é um pouco nebuloso no paciente que não tão grave. Um paciente muito grave, ninguém vai ter dúvida e vai anticoagular pleno. Mas naquele paciente que está ali mais ou menos, não tem nenhum parâmetro de gravidade objetivo, talvez a tromboelastometria possa servir para nos ajudar nessas dúvidas extremamente práticas, né, que o médico tem quando atende essa população. Então, esse projeto está já em fase de análise, né, de dados, como eu mostrei. Estamos em processo de finalização e esperamos que logo já esteja publicado e à disposição da toda a comunidade científica. Professor Otávio, muito obrigado pela oportunidade e eu passo de volta a palavra para o senhor. Obrigado. Nós só temos a agradecer, Rodrigo, pela explicação sintética e, ao mesmo tempo, bem límpida e bem produtiva de um tema que certamente não é do métier de muitos que nos acompanham, mas que é tão interessante quanto, afinal de contas, trata-se de uma tecnologia, trata-se de uma forma de abordagem laboratorial que explora um aspecto que é premente e que é importante dentro da COVID, que é a hipercoagulabilidade, né? A COVID, se a gente pudesse tipificá-la em uma condição clínica, seria, né, seria decorrente de uma hiperprodução de mediadores inflamatórios que predispõe a toda uma série de complicações, das quais a hipercoagulabilidade talvez seja o fenótipo mais perverso. Aqui ele responde por tantos eventos trombóticos que acompanham uma intervenção prolongada desses pacientes. E isso eu tenho a agradecer a sua explicação, né, e sem me furtar. É claro que a gente vai ter até o final do nosso momento de hoje, né, momento para abrir para perguntas,
mas para não me furtar de uma discussão já ao final da sua apresentação, te digo que chama bastante atenção a questão do índice, né, de potencial trombogênico sendo tão informativo para diferenciar os casos graves e os casos não graves, né, que não cursam com tanta, pelo menos os não graves, que não cursam com tanto risco de mortalidade. Só, na verdade, para deixar claro para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando, todos esses sujeitos foram investigados no mesmo tempo, né, clínico, de transcurso. Né? Relembra para a gente em que momentos foram feitas as coletas para realização da tromboelastografia? Os controles, evidentemente, eles precisavam ter um PCR negativo. Né? Então, a gente só aceitou pacientes com PCR negativo até 5 dias antes da coleta, para a gente tentar garantir ao máximo que esses indivíduos não estivessem realmente infectados, que poderia ter uma confusão, né, do paciente controle com o não grave. Então, a gente foi rígido com essa coleta dos controles. Quanto ao tempo de coleta nos outros todos, nós tentamos ser também muito semelhantes. Né? Então, como a gente imagina que o pico da fase inflamatória, com a elevada produção de citocina, se situa em torno aí do 10º dia de sintomas, a gente tentou coletar, nós coletamos, melhor dizendo, todos nessa fase aí, entre 7 e 10 dias a gente padronizou 7 a 10 dias do resultado do PCR para tentar 7 dias depois do resultado do PCR, como às vezes o paciente não sabia direito, quando que tinha começado a ter sintoma, então às vezes a informação vaga, e então a gente pegou, a partir do PCR positivo, mais 7 dias, e a gente coletava, fazia a coleta. Então, tempo, né, realmente de coleta seria extremamente importante, né, então a gente tentou fazer sempre igual para todo mundo. Correto. Eu fico bastante instigado, por exemplo, a um desdobramento de uma pesquisa como a sua, buscando antecipar ao máximo. Seria super interessante a gente conseguisse ter pacientes aí já na fase bem inicial, para de repente verificar se esse TPI, esse potencial trombogênico, ele já não estaria alterado logo de base. Olha como que seria informativo, né? Demais. Vejo sua pesquisa com ótimos olhos, porque você está descrevendo o fenômeno, está claro, está bastante claro, enquanto que o perfil, né, coagulatório, trombogênico, né, difere, especialmente nos casos graves. Já há, em várias situações, diferença entre o não grave e o controle, mas realmente o grave ele destoa completamente. Né? E ele está destoando já numa situação clínica estabelecida. Eu fico muito curioso de saber como seria na situação clínica mais inicial, né? Ao ponto de arriscar dizer que já, pela diferença observada no estagiamento que você utilizou, que alguma manifestação já seria possível de ser notada lá ao início. É possível, exatamente. Não, isso é um campo, eu acho extremamente interessante. Realmente eu gosto já do tema, mas de fato realmente são as perguntas que não querem calar, né? Será? Poxa, mas será? Se eu pegar lá no começo. São desdobramentos naturais. Exato, exatamente. Será que aquele indivíduo que está lá no comecinho, que está leve, mas sei lá, tem um TPI de 5, ele vai ter TEP? Né? E eu poderia já anticoagular ele lá no comecinho para evitar que ele tivesse aquele TEP? Né? É uma pergunta. Só de sugestão, quando você, por exemplo, apresentou os resultados do INTEM, né, onde você apresentou ali um tempo de coagulação até um pouco menor, no caso do grave, você até esboçou uma certa frustração pelo resultado ali ser um pouco contraintuitivo. Não valoriza aquilo não, sabe por quê? Porque não tem diferença significativa. Realmente o gráfico parece ser um pouco menor, a barra parece ser um pouco menor no grave, mas não houve diferença. E não tendo havido diferença, o que houve, na verdade, foi o mesmo tempo de coagulação para todos. Né? Por outro lado, os outros parâmetros deixam claro, sim, uma coagulabilidade por outros parâmetros maior no grave. Né? Só não teve diferença no tempo de coagulação, o que, a princípio, não invalida o fato de que, até pelo INTEM, houve, sim, maior predisposição a uma hipercoagulabilidade. Né? Vou, na verdade, te agradecer mais uma vez
E até para não tomar o tempo das próximas exposições, claro. vou passar a palavra adiante, tá ok? Obrigado, Te agradeço mais uma vez. Se puder permanecer conosco durante a apresentação dos demais, seria interessante, porque aí a gente abre para novas discussões ao fim. Obrigado. Ok, obrigado, professor. Eu agradeço. Então, a gente passa agora à exposição subsequente, que vai ser feita pela doutora Gabriela. A doutora Gabriela é Profírio Jardim Santos. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade Católica de Brasília, com residência em Clínica Médica pela Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, né? Mais precisamente pelo Hospital Regional do Gama, com residência em Reumatologia. E título de especialista em reumatologia também pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Atualmente, ela atua como preceptora na residência de clínica médica, medicina interna e reumatologia do Hospital Regional de Taguatinga, também atuando como preceptor do internato do curso de medicina da FEPEX. E, na mesma linha que o doutor Rodrigo, né, doutora Gabriela vai nos falar também sobre uma temática fisiopatológica, né, de alterações bioquímicas e moleculares que acontecem com os pacientes de COVID, abordando aí os biomarcadores inflamatórios. Se a gente pudesse, então, como a gente falou anteriormente, né, definir a COVID, seria uma síndrome caracterizada por uma tempestade de mediadores inflamatórios que acontecem no nosso organismo, e que aqui ela abordará uma comparação entre formas leves e formas graves dessa doença. Então, doutora Gabriela, mais uma vez, obrigado por estar conosco, tá? Por favor, sinta-se à vontade. Boa tarde, muito obrigada, doutor Otávio, muito obrigada também pela oportunidade de estar podendo hoje apresentar o meu trabalho. Eu vou colocar a apresentação ou eles vão colocar para mim? Já estou carregando, doutora Gabriela, agora. Vou colocar. Então, como o doutor Otávio me apresentou, sou Gabriela, sou reumatologista, estou fazendo doutorado aqui na UNB, na Faculdade de Medicina. Minha orientadora é a doutora Lícia, e o nosso projeto de pesquisa, ele consiste nos biomarcadores imunológicos como preditores de prognóstico em pacientes com formas leves e graves de COVID-19. Esse trabalho, ele foi denominado TARGET. Como todos nós sabemos, no final de 2019, uma série de casos de infecções respiratórias virais começou a ser relatados no norte da China, em Wuhan. E o agente etiológico foi identificado como sendo pertencente da família do coronavírus. Essa família de vírus nós já conhecíamos desde a década de 60, pois ele era como se fosse uma zoonose, ele só se transmitia entre animais. E desde 2002 nós tivemos uma epidemia do coronavírus, que foi denominado essa mutação em que passou para humano do vírus SARS-CoV. Nessa epidemia, que ela ocorreu principalmente na China, Hong Kong, Japão, ela foi rapidamente controlada. Era um vírus que não tinha uma transmissibilidade tão alta e uma letalidade baixa. Com medidas de restrição social, isolamento, conseguiu se controlar. Em 2012, 2013, outra mutação do vírus, também do coronavírus, levou a uma outra epidemia, em que a letalidade do vírus era maior. Essa letalidade era maior, mas a transmissibilidade era mais baixa. E aí a maioria dos casos, eles foram de transmissão intra-hospitalar e foi rapidamente também controlado. Agora, no final do ano, como todos nós sabemos, uma outra mutação ocorreu e foram essa série de casos de infecções virais levando a essa pneumonia. Essa nova mutação do vírus foi chamada, então, do SARS-CoV-2, e a China começou a tratar da mesma forma, isolamento social, restrição e o tratamento dos pacientes. Só que dessa vez, as medidas de isolamento social e restrição não adiantaram, levando a um colapso do sistema de saúde na China. Ou seja, a transmissibilidade desse meu vírus, ela era maior. A letalidade era baixa, mas não tão baixa. E isso a China não conseguiu controlar.
e aquele vírus que estava tão longe da gente, rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro. Então, dessa vez foi diferente. E chegou em vários continentes, na Europa e depois no restante do mundo todo, como nós todos sabemos. O que nós tínhamos para fazer até então era restrição social, isolamento e o tratamento. Só que pouco a pouco todos os sistemas de saúde começaram a entrar em colapso também, tanto com sofrimento físico, mental, social de toda a população, e a gente acabou se ajoelhando perante esse vírus. E aí, uma enxurrada de estudos começaram a ser realizados, numa urgência que era necessária para esse caso do que nós estamos vivendo. E essa urgência dos estudos era para realmente definir como eu conseguiria diferenciar um paciente em que ele tivesse uma forma leve da doença e uma forma grave. Aquele em que, se a gente fizesse um diagnóstico, eu conseguiria precoce, e com um marcador precoce, eu conseguiria falar que a gente conseguiria acompanhar no centro de saúde, no consultório, só com medidas, ou aquele em que eu já teria que colocar precocemente no hospital para evitar uma internação UTI e se transformar num caso mais grave. Então, nessa urgência em que a gente precisava, foi então que nós todos aqui nos mobilizamos também no Brasil e o Target surgiu. Então, o Target surgiu na premissa dos biomarcadores. E o que é um biomarcador? O biomarcador é qualquer elemento produzido pelo organismo em que a gente consiga medir. Ele pode ser uma célula específica, pode ser genes, pode ser enzimas, pode ser hormônios. E para exemplificar, um dos biomarcadores mais utilizados na cardiologia é a troponina cardíaca. Então, a gente sabe que a troponina, ela vai inferir tanto no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, eu consigo fazer um diagnóstico precoce do infarto e também no prognóstico, eu consigo até estratificar o meu paciente. A troponina cardíaca, ela não vai me falar a etiologia do meu infarto, mas eu consigo, sim, definir uma melhor conduta para isso. Então, qual que é esse biomarcador que a gente poderia estar utilizando na COVID-19? Então, o Target, ele vem com isso, respondendo para tentar responder essa pergunta, principalmente em pacientes brasileiros, porque a maioria dos nossos estudos até então eram mais de pacientes chineses, óbvio, porque foram os primeiramente atingidos, e a procura poderia ser uma quimiocina sérica, poderia ser uma citocina, teria influência hormonal nessa minha imunorregulação e também poderia ser um biomarcador, e além também extrapolar. A gente conseguiria formar anticorpos para levar uma imunidade duradoura? Quanto tempo duraria essa imunidade? Então, o Target tem esses principais objetivos: a procura de um biomarcador na estratificação e também na influência hormonal e nos anticorpos neutralizantes. Para isso, só um minuto. Para isso, nós fizemos o estudo, nós começamos a realização, desculpa da minha cachorrinha, nós começamos a realização do estudo em 3 centros, no Hospital Universitário de Brasília, no Hospital Regional de Taguatinga e no Hospital Regional da Asa Norte, com todos os pacientes que davam entrada e tinham diagnóstico de COVID-19. Para critérios de inclusão, eram pacientes que eles aceitassem participar do estudo com consentimento pela TSLE, e o único critério de exclusão maior que nós usamos foi doença mental orgânica, que o paciente ele não conseguiria entender o estudo, ou também, que foi muito corriqueiro o que aconteceu, eram pacientes que já estavam muito graves, internados, já com uma obnubilação, desorientação, e não conseguiam entender e não tinha acompanhante. Esses também foram excluídos do estudo. Nós dividimos em casos leves e graves. Os casos leves, pela última atualização da OMS, como síndrome gripal, fadiga, mialgia, anorexia, ageusia e anosmia, tontura, sintomas gastrointestinais, a saturação de oxigênio maior do que 94% e as lesões cutâneas, também que são vistas na COVID.
Os casos graves, aqueles que tinham uma hipoxemia menor do que 92%, com ou sem sintomas respiratórios, isso aqui é importante, porque muitos pacientes, eles tinham a saturação baixa e eles não tinham sintomas de dispneia, falta de ar, sepse, a pneumonia com comprometimento maior do que 50%, e aqueles casos bem críticos, como síndrome respiratória aguda grave, choque séptico ou a disfunção de múltiplos órgãos. Todos os pacientes, eles foram colhidos dados clínicos para nós podermos comparar e fazer análise, né? A análise do estudo, tanto como também dados demográficos, as comorbidades e o tempo de tratamento, a dose do tratamento que a gente fez para o COVID-19, bem como as drogas que o paciente também já fazia uso. Para a procura desse biomarcador, nós fizemos como? Nós fizemos a obtenção de sangue periférico, então, de todos os pacientes que davam entrada no hospital. Vamos fazer a análise subsequente dos dias. Então, o paciente, ele deu entrada no D1 e, a partir daí, nós vamos fazer a depender da parte que nós vamos ser analisada. Então, para a análise das citocinas, utilizaremos o tempo D1, do 3 dias depois e 7 a 10 dias depois, o D7. Para a análise do perfil fenotípico e funcional dos leucócitos, no D1, no D3, no D7, no D15. Para a análise das imunoglobulinas, o D7. Dos anticorpos neutralizantes, o D15. E para a análise hormonal, D1, D3, D7 e D15. Os pacientes que tinham as formas leves da doença, e eles entravam, faziam o diagnóstico, e eles não tinham necessidade de internação hospitalar, nós colhíamos no D1, ou seja, aquele dia que ele foi no hospital, 7 dias depois e 15 dias depois. Como o paciente ele estava internado, não tinha estava em casa, estava em isolamento respiratório, a gente teve um transporte, teve uma empresa que aí colheu o sangue do paciente. Então, a análise ou a coleta de sangue periférico foi feita no Hospital Regional de Taguatinga, no Agarram e na UNB. Com transporte adequado, essas amostras elas eram coletadas e enviadas para o laboratório de dermatomicologia na Faculdade de Medicina na UNB, com transporte adequado de material biológico. Chegando lá, nós fazíamos o processamento da análise, separando em soro e em plasma. Em alguns também havia necessidade de fazer a técnica do PBMC, que é a obtenção de plasma e de células mononucleares do sangue periférico. Feito o PBMC e separado o soro do plasma, todas essas amostras elas foram armazenadas no freezer a menos 70 graus, e estão armazenadas para agora serem enviadas para a Fiocruz, em Belo Horizonte, no Instituto René Richaud, porque esse estudo ele vai ter a parceria da Fiocruz. Algumas análises nós vamos conseguir fazer aqui na UNB, como perfil de citocinas, algumas avaliação epigenética também, e outros vão ter que ser mandados para a Fiocruz, também com transporte adequado. O Target, ele tem várias linhas de frente em cada hospital, no laboratório, por detrás, na Fiocruz. Ele, em base, a doutora Patrícia Chu, ela está no pós-doutorado com o Target, ela está coordenando esse estudo junto com a doutora Alice, o doutor Cleandro, o doutor Ciro. E a gente fez uma subdivisão para fazer de cada análise. Então, por exemplo, eu, Gabriela, fiquei mais para análise do perfil fenotípico funcional das células, a doutora Eliana, do perfil epigenético das imunoglobulinas, a doutora Maíra ficou com a avaliação de todo o perfil das imunoglobulinas, a doutora Franciele, ela vai fazer toda a avaliação dos anticorpos neutralizantes, e a doutora da UNB, professora, a doutora Luciana Naves, também está fazendo parte com a avaliação hormonal dos pacientes. E como é que está o estudo atualmente, né? O que a gente já conseguiu fazer, como é que está o andamento? Então, os inícios das coletas foram em junho de 2020, então em junho nós começamos praticamente nos 3 hospitais ao mesmo tempo, o ANB aqui na HUB começou mais ou menos uma semana antes,
E terminamos a coleta temporariamente em outubro de 2020. Então, em outubro nós terminamos, começamos a ir para o laboratório para já iniciar as análises. Provavelmente teremos que voltar a fazer a coleta, principalmente dos pacientes leves, porque como eram muitos dos hospitais, acabou que os internados nós tivemos mais amostras de casos graves. As amostras nós terminamos há uma semana, fazendo toda a catalogação e separação das amostras, para as quais que vão ser enviadas para Belo Horizonte, no Instituto René Richaud, e as outras que nós vamos fazer a análise aqui agora na UNB. Nós tivemos um total de 216 amostras coletadas, ou seja, nós temos 216 pacientes, sendo que a gente vê aqui que nessa tabela, de acordo com o que vai passando os dias, nós temos menos coletas. Então, isso mostra a dificuldade, uma das grandes dificuldades do estudo é que a maioria dos pacientes, eles tinham um tempo de internação de cerca de 7 dias. Então, ele dava entrada no hospital e naquele quadro grave da resposta inflamatória entre 7 e 10 dias, ele ficava internado mais uns 7 dias quando ele precisava do oxigênio. No D15 era a minoria dos pacientes e os que iam de alta, fazíamos coleta domiciliar. Da técnica do PBMC, que é aquela técnica para nós fazermos a extração do plasma e das células mononucleares, que é essencial para praticamente todas as nossas análises, nós conseguimos fazer 79 amostras. É uma técnica mais detalhada em que o Dr. Ciro fez essa análise. E eu quero, assim, terminar, que agora nós catalogamos, vamos mandar essas amostras para Belo Horizonte, vamos iniciar essa fase já da fase da análise do nosso estudo. Eu queria terminar com uma coisa que me inspirou muito, um festival que me inspirou muito, que foi o Festival Atuarte, que foi promovido pela Sociedade de Reumatologia daqui, de Brasília, em que foram convidados vários profissionais de saúde, não só médicos, a expressar, ou por meio de música, prosa, poema, tela, fotografia, qualquer forma de expressão artística, o sentimento em que essa pandemia ela estava passando. A gente sabe que é uma pandemia que ainda está ocorrendo, em que teve grande impacto, né, social e psicológico para nós todos, e principalmente para nós que estamos na linha de frente, nós profissionais de saúde. Ele foi apresentado durante o Congresso daqui de Reumatologia de Brasília, e durante a curadoria, ela foi dividida em 3 categorias, no medo, na superação e na esperança. Essas aqui são a minoria das amostras, eu convido todos depois vocês a procurarem no Instagram Festival Atuarte, e que eu termino essa aula que nós pelo menos tenhamos esperança, ou de um biomarcador, ou de uma vacina, em que nós consigamos enfrentar essa pandemia de uma melhor forma, em que o nosso maior objetivo é tratar melhor o paciente o mais precocemente possível, com o menor dano possível para ele. Obrigada. Doutora Gabriela, a gente agradece bastante sua apresentação, a apresentação do andamento dessa grande coorte que você acaba de fazer é irretocável, no sentido de ter passado bastante bem a evolução, né, pela qual o grupo tem conseguido obter os dados clínicos, obter a amostra, e revela, inclusive, a dificuldade em se lidar com esse cenário, haja vista que a gente se depara não com a desistência, ou com o que seria chamado de drop-out, né, drop-off, em inglês, que é quando o paciente desiste, mas não é a questão da desistência, é a questão de que o paciente fica incomunicável. A partir daquele momento, muitas vezes, até o familiar faz por onde o seu ente querido não mais ficar acessível para a pesquisa, o que parece ser algo muito, muito forte dessa doença, dessa entidade com que a gente está lidando, justificando aquela situação de ao D1, um X, ao D3, um outro X, e sucessivamente menos, o que não é demérito para a equipe, de forma alguma é demérito para o esforço
científico que está sendo feito, é uma característica dessa situação que a gente vive. Mas não vou nem me delongar com relação a isso, porque sua exposição foi retocável, foi repreensível. Eu só vou, na verdade, fazer um link do que você tratou nesse momento com o que a gente tratou, inclusive, na atividade anterior, a mesa que precedeu essa nossa, que tratou bastante da saúde mental. E você fala, inclusive na sua fala ao final, você faz alusão a quanto que essa pandemia tem sido desafiadora para o profissional que atua na linha de frente e que passa por desesperança, esgotamento, burnout e até, em alguns casos, talvez até repensando sua trajetória profissional do tipo medicina. Por onde que eu fui me meter? Olha em que situação estou agora. E aí eu faço o princípio que você está na preceptoria, né? Sua atuação hoje é forte na preceptoria, imagina, de dois grandes polos de formação de profissionais, e aí eu vou me ater nesse momento a pensar exclusivamente no médico, não é porque as demais profissões não tenham sua relevância, mas pensando particularmente no médico, como você tem visto o impacto dessa realidade que a gente vive na formação dessa nova geração? Imagine, estando na preceptoria, como você tem sentido o humor, a motivação, a esperança ou desesperança de toda essa meninada que está se formando agora e tendo essa pandemia que não acabou pela frente? Então, eu vou falar bem assim, que eu fiquei bem na linha de frente lá no Hospital Regional de Taguatinga. Então, todos nós, independente da especialidade, eu como reumatologista, foi toda a carga mudada, então nós acabamos de ter que ir para a linha de frente. Então, eu, reumatologista, tive que ir atender e pegar, foi dividido assim, até como uma forma de, você tem mais experiência, tem uma formação em UTI, você vai para a linha de frente mesmo. E realmente eu também gosto e fui. Nesse momento, quando chegou, a gente desde março, né, começou a chegar aqui no Brasil, e aí estamos esperando, abril vai aumentar, maio vai aumentar, e nós lá estamos todos mobilizados, estamos achando que vai passar. Julho vai vir como uma onda. E realmente, aqui em Brasília, quando chegou julho, no hospital, realmente foi um caos. Desde então, os internos, eu acho que o internato aqui em Brasília, principalmente da ESC, ele foi interrompido, ele retornou agora. Então, os internos, eles vivenciaram, mesmo nos últimos anos da medicina, pelo menos da ESC, um pouco mais de longe, da forma mais virtual, e não tiveram tanto agora que começou a retornar. Certo. Mas todo o impacto psicológico, principalmente nos últimos anos de formação, e repensa mesmo o que a gente está fazendo, o que eu escolhi para o resto da minha vida, né? E aí, para os residentes, foi um baque muito grande. Imagino. Então, o que acontecia? Então, eram residentes, principalmente os residentes do primeiro ano, muitos adoeceram. Então, a transmissibilidade, ela não é baixa, igual a gente sabe, e é sempre essa interrogação, né, como que está sendo agora. Adoeceram, hein? Nossa. De 15 residentes nós temos, só 2 até agora não adoeceu. E com eles, toda a equipe, então, junho mais ou menos, julho muito grande, o estresse, o impacto psicológico e físico. Agosto também muito grande, foi um mês muito complicado para todos nós. Setembro começou a ficar um pouco mais tranquilo. Tivemos uma desistência de um residente, que ele era do primeiro ano, e ele realmente pensou, e um outro do segundo ano. Então, foi bem, a gente que estava diretamente na preceptoria, até para a área do isolamento do Covid, nós tentamos poupar um pouco, porque foi uma carga de estresse muito grande, muito entraram em desespero. Foi impactante, em regra foi impactante. Tivemos 2 desistências e todo mundo sofreu ali que estava, tanto fisicamente como psicologicamente, e ainda continuamos agora nessa ansiedade de como é que vai ser no próximo ano e se vai vir essa segunda onda, se vai aumentar. Imagino eu até assim, para muitos, até um batismo a ferro e fogo em cima de algumas temáticas que eles não imaginavam ter que tratar, por exemplo, como cuidados paliativos, que requer todo um treinamento adicional, não vou dizer à parte, ele
deveria ser integrado à prática médica continuada, mas a gente sabe que não é. A princípio, não é tão comum um treinamento nessa área. E começaram a ter que ter, né? Imaginem, um diálogo mais estreito com o paliativista, com cuidados paliativos e outras situações críticas. Isso, e é igual eu falo, toda a guerra traz avanço tecnológico e a Covid também está trazendo muitas mudanças, desde a prática diária, nossa, então assim, rever questões que muitas vezes cada um tinha uma rotina para uma intubação, tivemos que uniformizar a equipe para melhorar, porque a intubação sim era diferente. Tanto até em hospitais particulares, alguns colegas meus, a gente viu, assim, vários relatos de muito, assim, padecendo mesmo de doença psicológica, porque era muito estressante essa parte da intubação orotraqueal, o manejo da ventilação mecânica, o manejo do dia a dia, a questão da trombose, igual o Rodrigo. Então, no início da pandemia, nós tínhamos um protocolo e, ao decorrer da pandemia, nós estamos mudando todo o protocolo. Antes, o que era abolido e agora está sendo o que está sendo feito desde o início. Então, está trazendo muito avanços, a gente tem que se reinventar. Sim. Ou seja, toda uma dificuldade que vem, que é inerente à prática clínica, a conhecer a doença, e se a gente for uma doença nova, e que se a gente for bem, ainda rodeada, margeada de uma aura de desconhecimento que só é agravada, por exemplo, por informações enganosas, como a ideia de que um medicamento que não tem nenhuma propriedade para aquilo, de repente é alardeado como panaceia. Pacientes que chegam complicados porque testaram um medicamento A, B, C, porque assim disseram para ele que funcionava, né? Postergaram até o último minuto a internação. Exato, e é igual você disse. Então, aquele paciente, no momento que ele chegou no hospital, ele está isolado de toda a família. Ele não tem nem a visita no hospital, não pode entrar ninguém. O familiar, ele recebia a maioria das notícias por telefone, então teve uma equipe que ela fazia a ligação por telefone ou ela ia um horário no dia para falar com o médico. Bombardeado de notícias de medicamentos, então ele queria saber se não era, como que era esse tratamento, mas você não está fazendo. Foi assim, é bastante complicado, né? Bastante e a gente entende essa do tipo, o ivermectina funciona, né? Essas coisas. Não, eu quero que o meu pai tome, eu quero tomar. E agora, até assim, a gente já está vendo lá no hospital os casos pós-Covid. Então, a gente já está chegando nessa época com várias complicações que nós estamos aprendendo, a ansiedade de saber o que vai ser o prognóstico do meu paciente. Ele está... até que a gente começou agora até um trabalho aqui na HUB para relato de caso de surdez. Então, pacientes com 3 meses pós-Covid, iniciando surdez bilateral súbita. Então, meu pai vai continuar, vai voltar a ouvir? A gente tem que falar, não sei. Então, é bem difícil para a gente, ansioso, e eu imagino para o paciente. Então, a gente já está vivenciando essa outra fase da pandemia e tendo o risco ainda de correr outro. Então, tem muita cabeça. E lidando com as ansiedades do paciente e do familiar, que também é outro universo. É outro universo, exatamente. Obrigado, então, viu, Gabriel? Eu vou te agradecer muito sua exposição. A princípio, se você puder continuar conosco, por favor, fique. A ideia é ter um momentozinho no final para mais perguntas que eventualmente cheguem para fechamento, mas para a gente não se delongar, vou agradecer sua fala, tá ok? E vou passar, então, a palavra agora à doutora Luciana, que passa a fazer a derradeira exposição dentro do nosso momento aqui. Quero, de antemão, também agradecer a doutora Luciana, da mesma forma que agradeci muito ao Rodrigo, a doutora Gabriela, agradeço também a doutora Luciana por estar prestigiando o nosso evento, é a 19ª jornada, a gente espera que a nossa jornada científica do HUB tenha vida longa, e eu tenho a grande satisfação de dizer que está sendo uma das mais prazerosas de apresentar pelo excelente corpo técnico, qualidade de apresentadores que a gente está tendo a todo momento. Então, da mesma forma, quero agradecer, né, o privilégio de ter a doutora Luciana aqui conosco. A doutora Luciana Feitosa Muniz possui graduação em Medicina pela Universidade de Brasília, prata da casa, também com especialização em Clínica Médica, né, por residência na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e reumatologista,
com residência médica pela Universidade de São Paulo, USP. Com título de especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela possui doutorado concluído pela USP na relação entre a síndrome metabólica e uma condição reumatológica importante, que é o lúpus eritematoso sistêmico. Atualmente, trabalha como médica assistente do ambulatório de artrite reumatoide aqui do Hospital Universitário de Brasília e como reumatologista no hospital, na Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, com lotação no Hospital Regional de Sobradinho, além de ser preceptora de residência em clínica médica, né, pelo Hospital de Sobradinho também. Então, meu muito obrigado para a Luciana e, por favor, sinta-se à vontade, né, para a sua fala, onde a ideia está nos apresentando um pouco sobre esse projeto, esse amplo projeto sobre doenças intersticiais pulmonares, né, na artrite reumatoide. Por favor, muito obrigado e fique à vontade. Eu que agradeço, Otávio, muito obrigada pela apresentação, como você disse, sou prata da casa com muito orgulho, e hoje eu ajudo o ambulatório de artrite reumatoide, eu sou voluntária há muitos anos no Hospital Universitário, e hoje eu não consigo dar toda a atenção, mas eu ajudo muito ainda nas linhas de pesquisa, eu e a Alicia, a gente segue alguns projetos juntos, e é com muito orgulho que eu apresento esse, que é o BERTA. Vou pedir para minha apresentação ser inserida. Muito especial, é um estudo BERTA, que avalia a doença intersticial pulmonar associada à artrite reumatoide, uma caracterização da progressão da doença pulmonar. É um estudo multicêntrico, observacional, e a gente vai detalhar um pouquinho agora ele para vocês. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Deixa eu ver se ele passa aqui o slide. Agora sim, aqui são os meus conflitos de interesse. Eu sou palestrante ou participei de alguma atividade médica desses laboratórios pela indústria farmacêutica. E aqui vou falar um pouquinho de quem faz parte, né, do BERTA. Como eu disse, é um estudo multicêntrico e nós temos pesquisadores de vários grandes centros de pesquisa do país. Nós temos a Letícia Cauano, que é a investigadora principal, que também é prata da casa, ela inclusive vai estar na próxima mesa. Letícia é pneumologista, hoje em dia mora na França, fazendo pós-doc dela. Nós temos a Karina, que é pesquisadora da USP, o Alisson, que é reumato também da Unicamp, eu, que participo do estudo pela UNB e pelo Hospital Regional de Sobradinho, a Alicia faz parte do estudo, aqui pela UNB, e nós temos ainda a Alexandra, pela UFSC, o Márcio, pela USP, e o Israel, pelo Hospital do Coração. A gente recebe o patrocínio pelo Instituto de Pesquisa, o Hospital do Coração, ele coordena, né, tem os investigadores principais e é o centro coordenador, e a gente tem um fundo de pesquisa com apoio da indústria farmacêutica pela Bristol e pelo laboratório DASA também, esse apoio que permitiu que esse projeto realmente se fizesse concluído, né, fizesse ser feito, na verdade. E nós temos ainda o comitê consultivo, a gente tem renomados pesquisadores mundiais, a gente tem o Gisli, que é um pneumologista do Reino Unido, o Philippe, que é um reumatologista da França, e Tracy Dolly, que é um pneumologista dos Estados Unidos. Então, inicialmente, vou lembrar um pouquinho sobre a artrite reumatoide. Ela é uma doença autoimune sistêmica que leva a uma poliartrite periférica simétrica e muitas vezes, infelizmente, a uma deformidade e destruição das articulações. Ela tem uma prevalência de 0,5% a 1%, aproximadamente, da população geral, acometendo 2 a 3 vezes mais as mulheres, especialmente na 4ª e 5ª década de vida. A artrite reumatoide, ela teve uma progressão muito expressiva no tratamento nos últimos anos. Na década de 70, nós tínhamos uma doença altamente deformante, irreversível, né, com poucas opções de tratamento,
uma delas era o sais de ouro. Posteriormente, na década de 80, nós tivemos o uso mais difundido do metotrexato, e no final dos anos 90, em 1998, nós tivemos os imunobiológicos, que revolucionaram o tratamento da artrite reumatoide. Aliás, não só da artrite reumatoide, revolucionaram o tratamento da reumatologia como um todo, e isso levou a uma redefinição do tratamento. Hoje em dia, o tratamento é baseado em alvo, o treat to target, e nós tivemos uma melhora importante na mortalidade da doença, com um aumento significativo também na sobrevida desses pacientes. E com isso, outras doenças, né, outras comorbidades apareceram também nesses pacientes, entre elas a doença pulmonar, e que ganhou importância, mas que ainda hoje ela ainda é pouco reconhecida pelo próprio reumatologista. E, de fato, a doença pulmonar, ela é muito importante, ela é a segunda causa de mortalidade na artrite reumatoide. Nesse estudo aqui, a gente vê uma curva de Kaplan-Meier, e a gente vê na primeira curva, os pacientes, a curva aqui de mortalidade, essa curva ela é bem maior nos pacientes que têm a doença intersticial pulmonar em relação aos pacientes que não têm a doença intersticial pulmonar. Esse estudo populacional dinamarquês mostrou um risco relativo para a morte de 2 e uma sobrevida média após o diagnóstico da doença pulmonar de em torno de 7 anos. Então, as anormalidades pulmonares, elas são frequentes nos pacientes com artrite reumatoide, e alguns estudos mostram um acometimento em até 60% dos pacientes, sendo que 20 a 30% dos pacientes com AR desenvolverão a doença pulmonar intersticial, que é um subtipo aí, né, das anormalidades pulmonares. E num trabalho recente, publicado na Chest, agora no mês passado, por alguns integrantes desse estudo, a Letícia Cauano, a Karina, mostraram que 38% dos pacientes com artrite reumatoide são progressores em relação à doença pulmonar, com uma média dessa progressão acontecendo em 4,4 anos. Então, de fato, a doença pulmonar intersticial associada à artrite reumatoide, ela ganhou uma importância, ganhou holofotes, tem ganhado holofotes para ela. Mas, por outro lado, embora a gente tenha essa na doença intersticial pulmonar em AR de 30%, clinicamente a gente identifica cerca de apenas 5 a 10% dos pacientes. Então, qual o perfil de paciente que progride para isso, né? Quem são os progressores? A gente ainda não tem essa resposta. Na verdade, a gente ainda hoje, apesar da importância da doença pulmonar na R, a gente não consegue diferenciar o paciente que tem um alto risco do paciente que tem um baixo risco para desenvolver, para progredir a doença pulmonar. E essa é uma das principais necessidades não atendidas no cuidado do paciente com artrite reumatoide. E isso, então, nos motivou a elaborar esse projeto, o estudo BERTA, um projeto ousado, que tem como objetivo primário caracterizar a progressão da doença intersticial pulmonar associada à artrite reumatoide, a assinatura de biomarcadores que, associados a variáveis clínicas, é capaz de identificar o paciente sob risco de progredir para a doença pulmonar intersticial na artrite reumatoide. Entre os objetivos secundários estão investigar a presença de classes latentes, endotipos da própria doença pulmonar intersticial, bem como investigar essa associação dessas classes com a progressão da doença pulmonar. Entre os objetivos terciários estão verificar a correlação entre a progressão radiológica da doença pulmonar e a progressão funcional, aí pela espirometria, pela prova de função pulmonar, investigar a associação entre progressão da doença pulmonar intersticial e mortalidade, e investigar a associação entre o tratamento medicamentoso e a progressão da doença pulmonar, algo bem importante. Os desfechos, então, eles serão definidos primariamente por imagem e função. Então, o desfecho primário, progressão da doença pulmonar intersticial, ela será definida por imagem, tomografia de tórax, e a progressão definida por função será pela avaliação da CVF a partir da medida basal da prova de função pulmonar. Os desfechos secundários, a gente vai avaliar também o tempo até o óbito ou transplante de pulmão, e também a proporção de pacientes que tem uma variação maior que 10% na CVF, na prova de função pulmonar, a partir da medida basal. Nos critérios de inclusão, nós temos pacientes ambulatoriais adultos, maiores de 18 anos, que preenchem critérios classificatórios de artrite reumatoide
de acordo com o Colégio Americano de 2010. A presença da doença intersticial pulmonar, os pacientes têm que ter a doença, e a definição é presença de alteração na tomografia computadorizada de alta resolução, associada a algum desarranjo funcional e ou sintomas. O paciente deve concordar em fazer a visita de segmento a cada 6 meses, por 2 anos, e ter aceito participar do estudo através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. O paciente, para ser incluído no estudo, ele realmente precisa ter esses 4 critérios. Os critérios de exclusão são gestação ou intenção de engravidar, overlap com outra doença que curse com doença pulmonar intersticial, como outras doenças autoimunes sistêmicas, vasculites, doença intestinal inflamatória, tuberculose ativa, presença de doença pulmonar intersticial avançada, como, por exemplo, aqueles pacientes que não conseguem sair de casa por conta da dispneia, ou que não conseguem se vestir e não conseguiriam nem mesmo ir na consulta ambulatorial de rotina, e também os pacientes que necessitam de uma suplementação crônica de O2. Pacientes também com presença de hipertensão pulmonar significativa também foram excluídos do estudo. O recrutamento, então, se dará, né, como eu falei ali no início, são vários centros, são 4 centros recrutadores no Brasil, e mais um centro coordenador. Esse centro coordenador fica em São Paulo, no Hospital do Coração. Entre os centros, nós temos em São Paulo, capital, o HC, o Hospital das Clínicas, na USP, há uma expectativa de recrutamento de 40 pacientes. Em São Paulo, ainda em Campinas, pela Unicamp, há uma expectativa de recrutamento de 30 pacientes. Aqui em Brasília, nós temos 2 centros também, a UNB e o Hospital Regional de Sobradinho, com uma expectativa de recrutarmos 30 pacientes. O período de recrutamento será de 12 meses e a taxa de recrutamento por centro por mês será em média de 2,5 pacientes. O trabalho, ele ainda não começou, o estudo, né, o recrutamento ainda não começou, mas vai começar agora no início do ano. A pandemia acabou atrasando um pouquinho, né, o início desse estudo. Nós teremos, então, a visita pré-basal, na qual é feita uma triagem do paciente, a gente verifica se ele é elegível, pede para assinar o termo, coleta dados basais, preenche os questionários e solicita os exames, para que isso seja avaliado novamente na visita, sim, basal, que aí sim a gente inicia o segmento. Nesse início de segmento é feita uma avaliação clínica com várias métricas relacionadas à artrite reumatoide, mas também a doença pulmonar, são preenchidos vários questionários, são feitos os exames, e aqui os exames são de imagem, uma tomografia computadorizada de alta resolução, a prova de função pulmonar com a difusão de monóxido de carbono, e também uma radiografia das mãos e dos pés. É feita também uma realização do teste de caminhada de 6 minutos para avaliar a função desse paciente, e é feito o armazenamento de sangue para análise de biomarcadores plasmáticos e genéticos. Na visita de 6 meses, nós temos, então, uma avaliação clínica, preenchimento de questionários, a solicitação de exames para visita seguinte. Na visita de 12 meses, novamente, avaliação clínica, preenchimento dos questionários, realização novamente aqui dos exames, tanto de imagem como a prova de função pulmonar, realização do teste de caminhada e também a coleta da amostra de sangue para análise dos biomarcadores plasmáticos. Entre os biomarcadores plasmáticos, a gente vai avaliar vários, mas principalmente alguns inflamatórios, né? A gente vê algumas prostaglandinas e alguns relacionados também à artrite reumatoide, leptina. Então, são diversos biomarcadores plasmáticos. A gente tem uma bioquímica nos ajudando nisso, que é lá da UFSC. Na visita de 18 meses, nós teremos a avaliação clínica, preenchimento de questionário, solicitação dos exames para a visita seguinte e a realização do teste de caminhada. E, por fim, na visita com 24 meses, 2 anos, então, ao término do segmento, e o paciente, além da avaliação clínica, faz novamente os exames de imagem, a prova de função e a coleta de sangue para os biomarcadores plasmáticos. Então, aqui só resumindo um pouquinho do que eu falei, fica mais fácil de visualizar, que a gente tem a realização de exames em alguns momentos chaves, não são todas as visitas, mas a gente tem na visita basal com 1 ano, e com 2 anos a gente tem a realização da tomografia, a realização da radiografia de tórax, a prova de função pulmonar e a coleta de exames. A análise genética, vale frisar, ela também será realizada
ao final do estudo, né? Isso que é um desafio também para a gente, é uma coisa que a gente precisou, algo que a gente precisou de ajuda, inclusive dos pesquisadores internacionais, e dessa forma haverá a necessidade de um biorepositório para o armazenamento dos DNA genômico, algo que a gente pretende ter e guardar aí por um tempo bem razoável, porque acho que vai ser muito importante também até para outras pesquisas, e isso aqui vai ficar armazenado em São Paulo, no Centro Coordenador. Então, com tudo isso, o que a gente espera do BERTA, né? Quais são as perspectivas futuras? Trazer uma maior conscientização sobre o impacto da doença pulmonar na artrite reumatoide. Apesar de toda essa importância, a gente vê que não é, ainda entre os reumatologistas, isso não é algo que a gente se preocupa de rotina, né? Identificar pacientes sob o maior risco de progressão e quantificar o risco de diferentes variáveis para essa progressão. Então, a intenção é desenvolver uma assinatura de biomarcador de risco para progredir a doença pulmonar. Então, seria feita uma triagem nessa população de doença pulmonar com artrite reumatoide para identificar os pacientes com risco de progressão. Então, no futuro, se espera que isso seja um exame de rastreamento, que a gente tenha um exame de rastreamento de risco de doença pulmonar intersticial em pacientes com AR. Aqui é um pouquinho dos membros do estudo BERTA. O nome BERTA é em homenagem a essa pesquisadora, ela é filha de Adolfo Lutz. Então, é uma das primeiras, diria, na verdade, uma pesquisadora da vanguarda feminina aí. Teve um papel muito importante, inclusive no voto feminino, e a gente diz que o BERTA ele é um projeto de pesquisa woman-friendly. Nós temos predominantemente mulheres no projeto. Aqui vocês estão vendo muitas mães com bebês pequenos. Eu mesma engravidei, tive bebê durante ainda a elaboração desse projeto, mas a intenção, na verdade, é apoiar as mulheres do projeto a conciliarem a maternidade e a ciência. É um desafio para a gente, mas que a gente tem conseguido aí com sucesso. E lembro, para finalizar essa frase aqui, a ousadia é, depois da prudência, uma condição especial para a felicidade. E para fazer ciência, para fazer pesquisa, a gente precisa de muita ousadia, e a gente tem visto muito isso aqui na jornada, com outros projetos, e com o projeto aí do Rodrigo e da Gabi, que apesar da pandemia, a pandemia trouxe muitas dificuldades, né, e para a pesquisa também. Trouxe, por um lado, muitos dados para a gente avaliar, mas, por outro lado, a gente teve um adoecimento muito grande dos pesquisadores, né, então é um desafio que a gente tem está vencendo e que a gente tem a vencer sempre, né, a ciência. Obrigada. Doutora Luciana, eu só tenho a fazer minhas as suas palavras quando a gente diz que, ao longo de toda essa jornada aqui que a gente está fazendo, a gente só vê exemplos de protagonismo e de superação e de audácia, né, na pesquisa, ousadia, como você colocou, né? Eu até diria audácia, porque quem ousaria dizer que o Brasil estaria aí na 30ª posição, né, desculpa, 30ª não, terceira, estou falando besteira, na posição de número 3 no ranking internacional de produção em Covid. Tá? O que para nós é uma satisfação. Somos um país muito afetado, muito demais da conta afetado pela Covid, mas se tem uma coisa que a gente pode dizer que também a gente está no protagonismo daquilo que está sendo gerado de conhecimento. E a mim causa muita satisfação chegar ao final dessa série de 3 apresentações que a gente teve agora, né, com a tua apresentação, né, coroando 3 apresentações que foram, na verdade, muito entusiasmadas, né, tudo muito entusiastas. Começando pelo Rodrigo, bastante apaixonado pelo que ele realiza, bem como também, né, passando pela Gabriela, e agora coroado pela sua apresentação, que, para mim, trouxe uma pesquisa muito vanguardista no sentido de buscar, né, repercussões para fora dos órgãos-alvo mais tradicionalmente conhecidos como afetados pela artrite reumatoide, para um olhar, né, particular sobre a fisiologia pulmonar. Eu vejo com bons olhos toda vez que a gente tenta quebrar barreiras e tentar entender o organismo como um todo, né? Isso, para mim, eu vejo com muito bons olhos. Parabéns pela iniciativa. Por favor, quando tiver oportunidade de falar com Lícia, diga a ela da minha
predisposição, da minha voluntariedade a contribuir com o Berta naquilo que tiver à disposição, da mesma forma que eu tento ajudar com o Target. Por favor, transmita o meu entusiasmo e a minha vontade de contribuir com o Berta da mesma forma, se julgarem pertinente. Eu só teria uma pergunta a fazer também, para não perder a chance de perguntar por uma coisa que realmente vai... Eu tenho, para mim, que o estudo Berta ele vem sendo desenhada muito possivelmente a 20 mãos, não é nem a 2 ou 4 ou 6 mãos, mas a 20 mãos para uma equipe grande, e há bastante tempo, talvez até remontando a um período ainda pré-pandemia, quando a gente não tinha as repercussões da Covid para se considerar como sendo uma variável, né? Imagina, um interferente dentro do modelo. E aí uma pergunta que eu teria seria, chegaram a pensar no desenho do estudo, em como comportar ou como endereçar, né, os pacientes que chegarão, por exemplo, com uma sequela importante, né, pela infecção de Covid. Afinal de contas, se serão repercussões pulmonares que serão avaliadas, talvez considerar, né, pacientes previamente afetados por Covid e não afetados por Covid, como também sendo análises de subgrupo interessantes para se fazer, não? É algo que me ocorreu agora. Com certeza, excelente pergunta, excelente observação. A gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Então, faz parte da investigação essa questão em relação à infecção, a gente acrescentou isso em relação à COVID, até porque a gente precisa, né, no momento basal ali, a gente precisa saber se não há alguma interferência, com certeza uma análise de subgrupo. Esse estudo, sim, ele já está há 2 anos, a análise dele, né, um estudo que a gente também teve dificuldade de início, porque é um estudo que ele tem um custo financeiro razoável, né, são muitos exames aí para fazer análise genética, biomarcadores, e a gente precisou de apoio, isso também demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu, todo mundo, felizmente, que viu o Berta e a ousadia do Berta mesmo, principalmente com essa parte genética, quer ajudar de alguma forma, né? Mas com certeza a gente vai ter que ter uma avaliação de subgrupo em relação a isso, né? E sem dúvida nenhuma, o que eu acho que é um dado também muito, muito interessante, né? Uma oportunidade que a gente vai ter, inclusive, de seguir, né? Esses pacientes também, é um estudo prospectivo. Perfeito. E, na verdade, uma consideração que agora eu abro para todos. Na medida em que Rodrigo se sentir à vontade, por favor, Gabriela, da mesma forma, doutora Luciana, fiquem à vontade para comentar, né, o que eu vou comentar. Hoje, essencialmente, quando a gente tipifica os indivíduos como portadores de uma condição, né, respiratória crítica ou complexa, ou que demande uma intervenção, o que a gente viu muito agora na Covid, nesse momento recente, percebam-se que definição de gravidade quase sempre remonta a talvez 2 condições clínicas importantes, né? A saturação, claro, imediatamente observada no paciente, bem como também esses achados que vêm em seguida, como a sepse, né, que acontece no paciente. Indicador clínico, como a gente ainda não tem um marcador único para COVID, ou pelo menos que tenha especificidade, né? Pode até ter uma sensibilidade, no caso dos marcadores inflamatórios, mas não teria uma especificidade no sentido de não discriminar com outras entidades, portanto, com uma acurácia ainda relativamente limitada, e diagnóstico de entidades como COVID ou outras afecções respiratórias. Vamos considerar a pneumonia, tão frequente, por exemplo, no idoso com que eu trabalho, né? Uma causa ainda importante de morte. Que critérios clínicos a gente poderia levar em consideração para além, né, da saturação de oxigênio, a fim de considerar um paciente como estando numa condição respiratória grave, que mereça atenção, ou até crítica, né, que mereça uma intervenção importante? Pergunta de leigo, pergunta de quem não é pneumologista, mas, na verdade, está vendo as equipes de pesquisa baterem cabeça com isso, que é quando considerar um caso como grave. Eu sei que cada protocolo de pesquisa deve adotar, até por um rigor de pesquisa científica, mas
o que seria grave nessa pneumologia que a gente vive hoje? Eu posso tentar responder aqui um pouquinho em relação à experiência, na verdade, que a gente está tendo com o pneumo, né? Esse trabalho multidisciplinar aí, enfim, alguns pneumologistas têm nos ensinado muito. Os pneumos usam muito o teste de caminhada de 6 minutos, né? Usam muito. É um teste bem funcional, um teste simples, e eles conseguem ver bem essa questão, né, do esforço, da dispneia. Então, eu acho que é uma medida que é simples. A gente fez alguns trabalhos aqui na UNB, a gente tem uma das minhas pesquisas lá do ambulatório da corte, né, de artrite reumatoide com a Alicia, é justamente a parte de avaliação física. Então, a gente fez, o pessoal da educação física também fazia muito com a gente esse teste de caminhada. Então, eu acho que funcionalidade física aplicada, né, a entender o grau de estresse a que o organismo seria submetido, né? Estresse respiratório. Agora a gente usa muito isso em doenças crônicas, em quadros mais crônicos. Em quadro agudo, eu realmente não sei dizer se isso caberia, né? Se é uma medida, né? Teríamos que pesquisar isso se há alguém, né, se tem um estudo que validou isso, que avaliou, porque é simples, são 6 minutos, né? Acho que com o grave, muito grave, fica difícil fazer o teste, mas seria talvez uma forma de você avaliar o não grave. Acho que é perfeitamente cabível, né, de avaliar um paciente com Covid não grave. Por exemplo, dos testes acessórios, pensando em exames complementares, eu sei que encareceria qualquer procedimento, talvez até tornaria a clínica inviável, mas a gente sabe, por exemplo, em como popularizou hoje a ultrassonografia de tórax, né? Anteriormente, talvez muito centrada na radiografia clássica, né, no raio-x clássico, e agora popularizando bastante o ultrassom, né, de tórax. Será que haveria uma correlação estreita com a gravidade clínica, os achados por imagem? O que eu posso dizer, Otávio, assim, que a gente está vendo até nesses estudos da parte da sintomatologia respiratória, e que está sendo a grande dificuldade, é o seguinte: a maioria desses pacientes, a gente não consegue correlacionar o grau de acometimento pulmonar com a sintomatologia do paciente. Então, o que a gente vê são muitos pacientes, foi até o que eu frisei, até eu fiz esse comentário na minha aula. Então, muitos pacientes, eles estão saturando 89, 91 ou até menos. Então, assim, a gente vê isso descrito nos estudos. Eu posso dizer até um exemplo que eu tive na minha prática clínica, quando eu fui chamada para responder um parecer de um dia, que o paciente, quando eu coloquei o oxímetro, a saturação dele estava dando de 55%, e ele estava conversando comigo, e a queixa dele era uma tosse. Eu não acreditei no meu oxímetro, eu até colhi a gasometria arterial dele, realmente, a PO2 dele a saturação dele na gasometria era de 50%, e eu não acreditei. Então, e nesse momento, ele estava conversando, ele não tinha nem dispneia. Se a gente parasse, examinasse ele, a gente veria uma taquipneia, tinha taquipneia, mas a queixa dele era tosse. Ele estava andando no quarto da enfermaria. E é isso ele não estava deitado, ele estava andando. Ele estava conversando, andando. Eu não acreditei. Esse paciente próprio, ele veio a falecer 3 dias depois. Porque nesse mesmo dia, quando foi feita a tomografia, ele estava com 75% de acometimento pulmonar. Então, os estudos, até no teste de caminhada, então, os pacientes que ele tem doença crônica, eles começam a desaturar e eles começam a ter a dispneia. Então, eles vão ver a dispneia, no teste da saturação a gente vai ver que eles começaram a fazer a dessaturação e a gente vê o quanto que eles vão recuperar ou não. Na COVID, que é uma doença, a sintomatologia não está batendo com o grau de acometimento pulmonar que nós vimos na tomografia. Aí vou fazer tomografia em todos os pacientes, mesmo sem queixa respiratória? Não é viável. Então, essa que está sendo a dificuldade dos estudos. Então, a imagem não se correlaciona, e quando o paciente vem a ter sintomas, é porque ele já está naquela fase muito grave, já entrando em que a gente não está conseguindo ter o tratamento eficaz. Seria até o caso, então, de não havendo uma correlação com a clínica, seria o caso até de não indicar. Seria o caso de até não sobrecarregar o sistema de saúde com exames que, a princípio, não vão ser informativos,
né, para a equipe clínica. Um teste funcional consegue ser clinicamente mais informativo do que um exame de imagem. E com isso a gente não sobrecarrega o sistema com exames desnecessários a princípio. Né? O teste de caminhada eu conseguiria ver a de saturação, mesmo ele sem sintoma, ali eu conseguiria colocar o oxímetro, correlacionaria com a saturação do meu paciente. Então ele não tinha nada, mas está desaturando ali, ele não está com sintomas, né? Teste super fácil de fazer, só interpretar, precisa de um bom fisioterapeuta, o médico consegue interpretar bem esse estudo. Mas os exames, a imagem não correlaciona com a clínica. E outros também, em que as manifestações até tardias, né, que é igual o Rodrigo falou, tanto de tromboembolismo pulmonar, que nós estamos vendo dos pacientes 15, 20 dias depois da COVID, não só durante a fase crítica aguda, né, de trombose venosa periférica de vários, mas na fase tardia também a tromboembolismo pulmonar e várias outras tromboses que está ocorrendo bastante nesses pacientes. E aproveitando, Rodrigo, que a gente está diante de duas especialistas da área da pneumologia, da área da respiratória, interessante talvez se a gente conseguisse achar uma associação, né, entre a coagulopatia, enfim, os indicadores de coagulação, com a saturação dos pacientes. Vai que, de uma forma inadvertida e despretensiosa, a gente conseguiria, de repente, identificar que pior cenário coagulatório, ou pior perfil coagulatório, se associaria com o grau de saturação de oxigênio desses pacientes. Seria uma pergunta, em meio a tantas que, de repente, um cruzamento estatístico ali na sua base de dados poderia revelar, não? Sim. Nos pacientes graves, acho que seria uma sugestão extremamente interessante, porque eles estão bem documentados, né, os internados. A gente teve um pouco mais de dificuldade com o que a gente classificou como leve, porque eles estão em casa. Então, a gente não conseguisse fazer essa correlação. Mas, realmente, quando você começa... Quanto mais você estuda, acho que mais perguntas vão surgindo, né? E foi impressionante como essa atuação do Covid, como trouxe perguntas que a gente vê que não tem resposta. Então, isso que a Gabriela está falando do TEP, do TEP 20 dias depois, a pessoa está em casa, às vezes não está anticoagulada, não está com profilaxia mais. Então, será que se você visse um TPI muito alargado lá no começo, isso já não poderia prever? Então, assim, a utilização do Rotem nesse polo protrombótico é pequena ainda. Sabe? De maneira geral, na literatura, ainda tem pouca coisa, mas tem trabalho correlacionando isso. Indivíduos que tiveram complicações cardiovasculares no pós-operatório tinham um TPI alargado já no começo. Então, talvez, no Covid... Ou talvez o NATEM, porque sendo um estado coagulatório mais natural, vamos dizer assim, poderia ter uma relação com o nível de oxigenação com que o paciente chega à clínica, né, exibindo logo ao início da sintomatologia ou ao longo, né, da evolução clínica. Enfim, é uma ideia. Não, muitas ideias surgindo. Muitas mesmo. Tá joia. Então, gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês, não vou estender muito nosso diálogo para também não tomar o tempo de todos vocês. Imagina. Considero, como se diz, sem falsas alegações, que da minha parte, que foram apresentações muito boas, muito ricas e muito instigantes. Desejo sucesso em cada um desses projetos. A gente percebe que estão todos muito bem encaminhados e muito bem supervisionados pelas respectivos orientadores e equipes técnicas. Só tenho a felicitar pelo protagonismo feminino, porque essa tarde foram 2 bancas com 6 palestrantes, 5 das quais meninas, tá? Apenas um rapaz. Então, vocês estão todos parabéns. Né, Rodrigo? Só Obrigada, tá? Prazer. Porque o mérito desse grande projeto de Covid, de artrite reumatoide, enfim, capitaneando toda a área, né, reumatológica de Brasília e do Brasil, é mérito feminino. Exatamente. Parabéns. Obrigada. A gente que agradece. E quero, então, agradecer a todos que permaneceram conosco até agora, porque, afinal de contas, né, tivemos aí 2 atividades, e agradecer mais uma vez também a organização do evento, né, por ter colocado junto expoentes tão importantes, e deixar claro que amanhã continuamos com as nossas atividades,
da mesma forma, com as atividades de número 9 e 10 acontecendo amanhã. Muito obrigado a todos e bom trabalho nesses projetos maravilhosos. Tudo de bom, gente. Obrigada. Prazer. Agradeço. Obrigado.